Muito bom dia, pessoal, mentoradas, pessoal novo que está aqui. Hoje nós vamos falar sobre a tríade mental. Todo mundo sente, pensa e age de forma diferente, mas isso acontece dentro da nossa vida. E muitas das vezes acontece de você ter um pensamento durante o dia e não conseguir colocar ele para fora porque naquela hora foi algo tão inconveniente para você, no momento que você está lavando louça, trabalhando, e você não exterioriza isso. E depois, quando você vai lembrar dessa ideia, ela já não está do jeitinho que você fez ali dentro. Por que que isso acontece? Na maioria das vezes, nós somos sobrecarregados, tanto pelo sistema, quanto pelas pessoas, quanto também pelas atividades que a gente precisa fazer para ter o contentamento de outros na nossa vida. E isso é um fardo para todas as pessoas. Existem sensações dentro de você que nós vamos colocar nomes aqui, não são nomes de patologias, para que vocês entendam, mas são sensações anexadas dentro do nosso sistema nervoso central que faz com que você sinta do jeito que você sente, pense do jeito que você pensa e tenha ações do jeito que você toma. E cada uma dessas sensações combinadas, elas vão trazer para você um estímulo diferente. A sua personalidade, ela é moldada em cima dessas cinco sensações. E tudo começa lá no útero da mamãe. Nós não vamos entrar aqui na epigenética e nem nada disso, tá? Não vamos entrar aqui falando de feto, enfim, mas ali dentro da formação existem coisas que acontecem com a mãe que sim são passadas para o filho. E em outra aula a gente vai falar dessas três camadas do pensar, sentir e agir que começa na gestação. Mas hoje nós vamos falar das camadas que começam na primeira infância, tá? Desde o útero da mamãe até os 6 anos de idade. Quando a sua mãe, ela percebe, né, que está gestante, muitas coisas acontecem dentro do corpinho dela. E essas coisas que acontecem dentro do corpo dela são passadas, sim, também para aquele feto que está ali, para aquele neném que está em formação. E quando esse neném ele começa a se formar, ele já começa a ter algumas percepções sensoriais que vão trazer para ele algumas inconveniências durante ao decorrer da vida, né? Por exemplo, nós vamos falar aqui do traço esquizoide que começa na gestação. Esse traço não significa traço personalidade, tá, pessoal? O pessoal que está aqui novo, que não conhece dos assuntos, nós vamos falar traço e personalidade. Então, vocês podem colocar assim, traço esquizoide. Para quem já tem as suas análises, vocês vão entender o que eu estou falando aqui. O esquizoide, ele começa na gestação. E é importante ressaltar que não significa que uma mãe, ela trate seu filho lá no útero de forma ruim, ou que de alguma forma ela se arrependa e tudo mais. Só que ali dentro da gestação, nasce a primeira sensação que nós temos dentro do nosso sistema nervoso central, que é a rejeição. E a rejeição, ela está ligada com o pensar. Por que que ela está ligada com o pensar? Porque essa sensação da rejeição, ela vem da avaliação do mundo externo. Então, quando eu avalio o mundo externo e percebo que ele não é bom o suficiente para que eu fique dentro dele, isso vai mudar a minha percepção de vida e eu vou querer me fechar. Quando eu me fecho, eu me sinto mais segura. Essa sensação, ela começou no útero da nossa mãe. E ela vem trazendo consequências para a gente quando não sabemos gerenciar até a vida adulta. Então, quando nós pensamos assim, igual eu mencionei aqui para vocês, vocês acordam de manhã, têm uma ideia maravilhosa, não anotam e pensam assim: ah, já já eu anoto, amanhã eu faço exatamente isso que eu idealizei agora. Provavelmente essa ideia ela vai sumir da sua cabeça. Por quê? Os pensamentos que ficam dentro da nossa mente, na maioria das vezes, porque fomos ensinados assim, gerenciados assim, está ligado a outras pessoas. Então, vocês que são mães, vocês que são casadas, vocês que trabalham fora, quantas vezes vocês se anularam para manter as pessoas que vocês têm aí por perto inteiras? Quantas vezes vocês se encolheram para manter essas pessoas inteiras? Quantas vezes vocês deixaram de fazer algo por si porque para o outro não convinha? Então, você percebeu assim, ah, melhor deixar de fazer do que fazer e não trazer o contentamento para essa pessoa que eu tanto amo. Isso tem a ver com o pensar. E esse sinal é um sinal de medo da rejeição, tá? Se eu tenho medo de ser rejeitado, sim, os meus pensamentos eles vão ser voltados para um mundo mais lógico, mais racional, que me impeça de passar por isso, ok?
Uma outra sensação que nasce dentro de nós é na amamentação. Deixa eu só fechar o áudio de vocês aqui, só um minutinho. Prontinho, para não atrapalhar, tá, pessoal? Quando nós estamos, quando nós entramos na amamentação, aliás, a nossa mãe, ela, para trazer o contentamento para nós, ela vai fazer duas coisas. Ou ela vai te amamentar demais, ou por alguma inconveniência ela não vai conseguir fazer isso. Tem pessoas que passam por patologias na infância, ficam em UTI, enfim, e não conseguem ter essa amamentação regular como natural, né? Aí ela sente uma falta gigantesca dentro dela. Já tem pessoas que são amamentadas demais. A criança, às vezes, ela não quer só o peito da mãe, ela não quer só aquele tetê, ela quer um carinho. Ela acabou de sair do útero, lá era um mundo, agora é outro. E aí a pessoa ela acha assim: nossa, mas essa criança, ela só chora de fome. Aí vai lá e taca a mamadeira na criança, taca uma chupeta na boca da criança. E naquele momento está formando nervinhos sensoriais na parte da face e em outras partes que faz com que a criança ela entenda que se eu não abrir a boca para ter as minhas necessidades atendidas, eu não consigo ter o que eu preciso. Então é quando a criança chora muito. E se ela entende, se ela entende que chorando ela tem o mamá, chorando ela tem a mamãe, ela sim, ela vai chorar mais, porque vocês estão gerenciando ela para ser daquele jeito. E nós passamos por isso na infância. E, Fran, mas quer dizer então que a minha mãe, se ela passou, se ela passou muito nervoso na gestação, se ela foi mais imprudente na gestação, eu vou ter mais esquizoidia, eu vou ter mais oralidade? Não, não é isso. Acontece que na vida de um adulto acontece determinadas coisas e vocês sabem disso hoje, mas quando vocês eram crianças vocês não sabiam. Então, sim, se a sua mãe passa um nervoso, qualquer seja qualquer um, desde algo grave como ir atravessar a rua e de repente quase tropeçar numa pedrinha. Naquele momento, a sensação que o corpo da mãe tem é uma sensação que faz o útero ficar um pouquinho enrijecido e a criança ela sente primeiro a sensação de rejeição. Então perceba que não precisa acontecer um fato gigantesco para a esquizoidia aparecer. Tem pessoas que falam assim: "Ah, mas como é que eu faço para meu filho sair menos esquizoide?" Gente, não tem isso. São percepções que nós fomos criando através das histórias ao decorrer da nossa vida. Da amamentação é da mesma forma. Imagine que uma mãe tem outros filhos ali para criar, aí ela pega, pede até para outro filho dar uma mamar assim para a criança, para que ela fique quietinha. E sim, existe o excesso e existe a falta. E o oral da falta são pessoas que são mais redondinhas, só que são magras. Sabe aquele magrinho mais macio que você olha assim e fala assim: "Nossa, essa pessoa é até fofa, mas ela é magrinha." Ela é magrinha. Então, essa pessoa, ela tem o oral da falta. Ela sente uma sensação do abandono, assim como ela sentiu ali na amamentação. Ela sentiu que precisava das necessidades básicas sendo atendidas ali naquele momento e ela não teve. No excesso, a mesma coisa. Porque quando na falta faltou o leite, faltou um cuidado, talvez, mas o excesso das coisas também faz com que essa sensação de oralidade seja predominante dentro do nosso sistema nervoso. Imagine a seguinte coisa: a mãe, ela tem outros filhos, e aí ela começa a amamentar a criança, deixa ela quietinha, só que a criança começa a chorar, de repente com cólica, ou uma etiquetinha da roupa tá machucando. Naquele momento, aquele choro da criança não é fome, aquele choro é de uma necessidade não atendida. Então perceba que até uma etiquetinha de roupa nesse momento da amamentação pode interferir no funcionamento da personalidade dos traços de caracteres. É comum isso acontecer. A mãe não viu, uma formiguinha entrou no macacãozinho, picou a criança e a criança está chorando, 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 e a mãe está sacudindo a criança, enfiando leite na boca da criança. Meu Deus, essa criança não para de chorar. E tem uma formiguinha ali que picou ela. Necessidade não atendida. Então, perceba que não é só a comida que traz o oral para o recurso e que leva ele para a dor, mas sim as necessidades básicas. Eu costumo dizer que o oral, ele é um bebê grandão. Então, vocês que têm um percentual alto de oral, perceba as necessidades básicas que você não está atendendo na sua vida. Isso vai trazer um impulso gigantesco. O oral, ele não é um traço do pensar, e sim do sentir.
Então, como ele tem os nervos sensoriais bem alojados ali no sistema límbico, ele traz todas as sensações de uma forma muito gritante para o seu corpo. Então, por que que o oral ele sente tudo e sente muito? Ele consegue sentir até mesmo as intenções das pessoas. Sim, os orais eles conseguem sentir as intenções das pessoas através de pequenas ações que essas pessoas elas tomam durante o dia, porque eles são mais sensoriais. Eles são pessoas que querem ficar perto, são pessoas que sentem tudo, literalmente sentem muito. E isso começou lá na infância, quando eles queriam estar perto da mamãe, quando eles queriam estar recebendo os cuidados e não teve. Então, na fase adulta, né, ele vai pegar isso e vai continuar trazendo para perto de si pessoas, coisas que proporcionem recompensas rápidas para ele, porque ele sente esse vazio, essa sensação de querer estar com o outro para se sentir inteiro, tá? Agora tem a terceira sensação, que tem a ver com o pensar, mas é um pensar mais estratégico, e eu gosto de falar dessa estratégia porque o traço de psicopatia, que começa nas primeiras interações da criança com o mundo, faz com que ele pense de forma estratégica lá. E se você tem filho, sobrinho, trabalha com crianças ou tem crianças por perto, você vai perceber a articulação que a criança faz e como isso traz na nossa vida adulta recursos significativos. Olha só, quando a criança ela tem lá em torno de uns 2 anos e meio, é muito gostoso, né? Porque é a hora que a criança está começando a fazer gracinha. Aí você dá um docinho e fala assim, dá uma risadinha pra tia. Aí ele vai dar aquela gargalhada. Ele começa a perceber que para ele ter o que ele quer, ele precisa dar o que você pede. Então ele começa a entender, para mim receber um pirulito, eu preciso dar uma risada para a titia. Para mim ter isso, eu preciso fazer tal coisa. Então ele começa a articular na cabecinha dele coisas para manipular as pessoas, os adultos que estão ali. Então a criança vai chegar e vai falar assim: "Mamãe, posso pegar tal coisa?" Aí a mãe vai falar assim: "Não." Aí ele vai fazer aquele bicão assim, porque ele entendeu que se fazer o bicão, a mamãe vai dar o que ele quer. Ou então vai chorar para ter o que ele quer. Mas, Fran, o que que isso tem a ver na vida adulta? Na vida adulta, o traço psicopata, assim como nas primeiras interações entre os 2 aninhos e meio, faz da mesma forma. Então, o traço psicopata, ele quer articular pessoas para ter coisas que faz sentido para ele. Então, na maioria das vezes, a pessoa que tem a psicopatia alta, se ela não estiver no recurso, ela vai manipular as pessoas para fazer o que ela quer de forma negativa. Agora, se ele estiver no recurso, ele vai persuadir as pessoas com a sua ideia, com o seu modo de pensar mais estratégico, trazendo para os outros a visão que ele tem das recompensas futuras, e aquelas pessoas elas vão aproveitar assim como ele. Porque um traço psicopata no recurso, eu costumo dizer, é um traço que tem resultados gigantescos na vida. Uma pessoa que tem uma boa articulação, que consegue dominar bem esse traço de personalidade, que não tem a ver com a patologia, é uma pessoa que vai conseguir ter resultados significativos. Eu gosto muito de usar o embasamento do filme Divertidamente, porque é justamente o que acontece dentro da nossa mente. Então, quem já assistiu, tem uma personagem lá chamada Alegria. E ela sempre está tentando manipular todo mundo. Ela sempre está tentando colocar todo mundo ali. Ué, caiu? Deixa eu ver aqui. Opa, só saiu aqui. Voltou. Que susto, gente. A última aula caiu, eu achei que a aula tinha caído de novo. Vocês que saíram aqui da tela. Tem um episódio não, né? No filme inteiro, essa personagem, a Alegria, que é o traço psicopata, ela tá tentando sempre manipular tudo, todos os outros traços de personalidade. Ela sempre tem uma ideia que articula coisas, ela sempre está tentando fazer com que a Harley viva de um modo, e é exatamente assim que funciona dentro da nossa mente. Quem tem esse traço de personalidade de forma mais aguçada dentro do sistema nervoso vai perceber que às vezes você está seguindo um flow, um plano, e a sua mente ela distorce aquela realidade e você começa a agir muitas vezes de forma mais estratégica. Esse é o pensar do psicopata. O pensar do esquizoide é um pensar mais racional.
sabe? Dentro de uma caixinha, de um mundo mais lúdico. O pensar do psicopata é um pensar mais estratégico, um pensar que deseja algo. Ele age de forma intencional em tudo na sua vida. Então, ele nunca vai fazer algo apenas para agradar o outro. É sempre de forma intencional. Ele tem uma intenção por trás das suas ações e ele faz questão de deixar isso muito claro. Porque quanto mais clareza na mente dele ele trouxer, mais assertividade ele vai ter dentro do que ele deseja. Então, é um traço que não tem muito sentimento, aliás, não tem muito ou nenhum, age de forma mais racional, e ele sempre vai mostrar, de fato, o que está acontecendo dentro dele para ver se aquela pessoa quer ficar ou não, ali para fazer o que ele deseja que seja feito. Já no desfraude, em torno dos 4 anos, 5 aninhos de idade, 3 anos e meio, até, vamos colocar assim, até uns 5 aninhos de idade, nós temos o traço masoquista. O traço masoquista, ele passa por duas sensações predominantes na infância que marcam a história dele, que é a sensação de humilhação e de se sentir decepcionado de forma assim muito brusca dentro de si, principalmente com as pessoas que ele vê como figura divina. Por que figura divina? Porque quando uma criança ela é pequenininha, ela vê os adultos como figuras que vão proteger ela. Então, ela olha para a mamãe, para o papai, para o avô, para a avó, enfim, e ela tem uma segurança, ela quer construir uma segurança ali em cima daquelas pessoas, que para ela é muito importante. Mas dentro desse desfraude, as crianças, normalmente, elas não têm o controle do esfíncter. Só para vocês entenderem, o esfíncter anal e o das partes, né, da pelve, eles só são mielinizados ali quando a criança ela aprendeu a subir escada sozinho, sem colocar a mão nas laterais. Então, se você vê uma criança subindo com dificuldade uma escada, essa criança ela nem está preparada ainda para o desfraude. É só quando a criança ela consegue ter as terminações nervosas alojadas naquele local, né, que é no local do quadril, para poder conseguir fazer um desfraude. Só que não era assim que acontecia antigamente, né? As crianças elas eram meio que obrigadas a fazer o desfraude, porque fralda era caro, não podia sair fazendo em qualquer lugar por aí. Então, ali dentro, vamos supor que a criancinha ela fez um xixi na roupa, um cocô na roupa. E aí o adulto fala: olha, o que o fulano ainda usa fralda, o fulaninho fez xixi na roupa, fez. Aí a criança, ela já não queria ter feito aquilo. Ela se sente exposta. E pelo fato de ser um adulto que deveria proteger ela, estar ali divulgando uma fragilidade tão gigantesca, trazendo ela para uma exposição muito alta, ela tranca o esfíncter anal, tranca o esfíncter da pelve para não conseguir, para não fazer. Então, mesmo ela tendo vontade às vezes de fazer cocô e xixi, ela se tranca, tranca o bumbumzinho para não fazer coisa errada. Que na mente dela é uma coisa errada, para não fazer merda. E aí, quando ela faz isso na vida adulta, porque ela cresce com essa sensação, eu preciso me trancar, porque se eu erro, algo de ruim acontece. A exposição, para mim, é uma coisa que me tira do lugar. Então, ela se tranca. E assim como ela se tranca ali, entre os 4, 5 aninhos de idade, ela se tranca na vida, porque ela se sentiu exposta nessa fase. E o adulto não tinha essas informações que eu estou passando para vocês. Então, é natural o adulto achar que está impulsionando a criança. Olha, eu tirei a fraldinha do fulaninho e aí rapidinho ele desfraldou. Quanto que essa criança teve que segurar? Não sabemos. Mas sim, o traço masoquista, ele nasce no desfraude. E na vida adulta, essa pessoa que tem esse traço de personalidade é uma pessoa que se fecha muito, não consegue expressar as suas necessidades, mesmo que sejam básicas. Ela tem uma dificuldade gigantesca de confiar. Então, quando essa pessoa ela começa a confiar, a gostar, ela cria um medo dentro dela de decepcionar. Se eu decepcionar essa pessoa, eu não vou suportar por conta do medo da humilhação. Então, ela se dá dentro de tudo que faz de uma forma assim muito alta, sem colocar em conta as suas necessidades, sempre visando o que o outro quer dela ou faz dela. E de tanto ela visar isso de uma forma perfeita para não errar, na maioria das vezes, o que vai acontecer é
dela não colocar as necessidades dela para fora, se sobrecarregar com o peso do mundo, porque carregar as nossas necessidades já é difícil. Agora imagine carregar as necessidades de todas as pessoas que a gente resolveu amar. Eu não tenho muito de masoquista, tá, gente? Eu só tenho 8%, então meu pavio é super curto. Se a pessoa chega com um problema, eu já dou no meio, já, ó, cada um com seus problemas, cada um com a sua vida. Mas e quem tem muito masoquista? Não é assim. São pessoas que carregam muitas outras pessoas nas costas e é pesado, porque ela se dá dentro das relações de forma assim muito brusca e ela não consegue receber aquilo que ela faz. Isso chateia ela. E ela segura, segura, segura. Só que quando o masoquista estoura, sabe aquela bomba de Hiroshima que destruiu a cidade inteira? Então, é como se fosse aquela bomba. Por quê? Porque são muitas coisas que ele guarda, são muitas coisas que ele segura. E diferente do traço oral, que é um traço do sentir, e o masoquista também é um traço de sentir, o oral ele verbaliza, ele fala, ele expressa suas necessidades. O masoquista ele sente tudo e sente muito também, só que diferente do oral, ele não verbaliza. Ele exterioriza as coisas. Então, o masoquista, ele tem facilidade em desenvolver doenças. Por quê? Porque a energia circula dentro dele. E outra coisa que é muito curioso, muito curiosa, é que o masoquista, ele também é um traço do pensar. Então anotem aí, traço masoquista, sentir, pensar, e vocês vão se surpreender na terceira parte, tá? Porque essa energia do masoquista circula na cabecinha dele, não posso agir de tal forma, então ele vai trazer aquela coisa do metodismo, né? Ele é mais metódico. Ele vai pensar muito antes de fazer alguma coisa. Ele só vai agir se ele tiver plena segurança no que faz. Então, se ele não tiver segurança, ele não faz. E às vezes, de tanto pensar, ele trava. Porque ele tem tanto medo de errar, que aí ele vai dar uma travadinha. Não consegue entrar na execução. E quando ele pensa sobre tudo o que precisa ser feito e começa a sentir os danos que pode dar aquela decisão que ele tomou, ele começa a se planejar para uma ação. Sim, o traço masoquista, ele é o único traço da tríade mental que pensa, sente e age de forma muito brusca. Fran, mas só ele que pensa, sente e age? Sim. Todos os traços, eles têm sensações predominantes dentro de si. Só que traços que vão trazer os nossos pensamentos para um certo impulsionamento são esses que eu estou falando. Então, traços de pensar, esquizoide, psicopata e masoquista. Traços de sentir, oral e masoquista. Traços de agir. Agora nós vamos entrar no rígido e no masoquista, tá? Já deixem anotado o agir, o masoquista, porque ele faz parte dessa tríade, e o rígido é o que nós vamos falar agora. O traço rígido, ele nasce no início da sexualidade. Diferente da sexualidade adulta, a criança, ela não sente prazer nas coisas, ela está sendo ali dentro da cabecinha dela, ela está sofrendo uma. Ó, sumiu da minha cabeça. Ela tá ali na primeira infância dela, os nervinhos sensoriais dela estão sendo mielinizados nessas partes que fazem com que ela sintam pequenas sensações. Então, ela colocava o dedinho na boca, ela não sentia nada. Aí ela colocou o dedinho ali no pipi ou na pererequinha e sentiu um choquinho. Não é uma sensação igual de um adulto, é um choquinho. Então, é quando a criança fica com a mãozinha dentro da calça e a mãe fala assim: filha, filho, tira a mãozinha daí, que coisa feia. Só que ela tá sentindo uma coisinha diferente, é uma terminação nervosa que está sendo formada ali, entre os 5 e 6 anos de idade. Não é algo adulto, não tem nada a ver com a sexualidade adulta. É bom pontuar isso quando nós vamos falar da rigidez, porque é a época que mais surgem abusos, é entre essa idade, dos 5 aninhos, dos 6 aninhos, enfim. Por quê? Porque o adulto que está fazendo isso com a criança acha que a criança está gostando. Só que a criança não está gostando. Ali está sendo formada uma terminação nervosa. Então ela está tendo uma sensação que ela não tinha antes, tá? E é muito sério isso, e é a idade que os pais eles precisam estar muito atentos com tudo o que acontece, porque um abusador não é uma pessoa que trata você mal, tá? Eles se aproximam dos pais primeiro. Ele quer virar amigo dos pais primeiro para depois
fazer algo com os filhos. Então, nessa época, é quando a criança, ela tem ali essa mielinização formada e ela começa a ter um nível de percepções diferentes, tá? Qual é o nível de percepção? Ela olha para o papai e para a mamãe e vê que ali tem um casal, um menino e uma menina. Ela olha para o vovô e para a vovó, vê que tem um menino e uma menina. É a hora que a criança chega e fala: Mamãe, eu tenho um namoradinho. Ou o filho chega e fala: Mamãe, eu tenho uma namorada. Por quê? Não é uma coisa do namorar adulto. É, eu tenho um par. Eu tenho um parzinho. Ela olha para a mamãe e vê: Ok, a minha mãe tem o meu pai, minha avó tem o meu avô, e eu tenho quem? Ah, ninguém. Quem é o primeiro amor da minha vida? Quem que eu amo demais? Ah, meu papai. Então ela vai se aproximar ao pai. Pra Rígida, o primeiro amor da vida dela é o pai. É quando a filhinha fica às vezes com ciúme da mamãe. Aí a mamãe vai chegar perto da filha, do marido, ela quer afastar, ela quer colocar pra trás. O menino, ele vai se aproximar da mamãe. Então, é natural o filho competir com o pai. As primeiras competições saudáveis do rígido, porque é uma característica predominante do sistema nervoso de quem tem a rigidez alta, é a competição. É o se sentir importante, o se sentir prioridade ali dentro da vida daquela pessoa. E quanto mais prioridade eu sou na vida daquela pessoa, mais segurança emocional eu tenho. Porque o rígido, ele não é muito do que faz, e sim do que ele é. Ele quer mostrar para as pessoas que ele é uma boa opção. E sim, ele deseja ser a única opção que faça com que a vida daquela pessoa vá para frente. O rígido, ele tem características de comparação. Então, na maioria das vezes, ele está se comparando com outras pessoas para sentir que eu preciso pegar uma falha para ser a melhor opção. E se ele não sente que é prioridade dentro de uma relação, isso falando na fase adulta, assim como na fase infantil, ele fica mais agressivo. Sabe quando a mamãe, ela chega no papai, assim, aí o menino tá olhando e ela vai depois abraçar? Eu já vi, já presenciei isso várias vezes, tá, gente? Tem o casal com o menininho pequenininho. Aí a mãe tá lá, dá da mão, abraça e tal. Aí depois ela vai pro lado do filho, o filho dá um tapão na mão dela assim, e fala, não quero. Aí ela fala, para de ser malcriado. O que que aconteceu? Ele sentiu ciúme. Por quê? Porque na cabecinha do menino, o primeiro amor da vida dele é a mãe. E na menina, o pai. Mas, Fran, eu não tive pai. Mas existiu pessoas ali pertinho de você que fez com que você acionasse dentro do sistema nervoso a rigidez de um formato. Então, se você não teve contato com o seu pai, por exemplo, você vai ter uma dificuldade muito grande de se relacionar com pessoas que façam com que você se sinta segura. Então, o que vai modelar a cabecinha da rígida é o homem que mais chamou a atenção dela na infância. Pode ser o vovô, entendeu? Pode ser um tio, pode ser um professor. Todos os traços, ele visualiza não só momentos e histórias, mas também pessoas que estiveram presentes. E assim é a nossa vida hoje. As pessoas influenciam os resultados que nós vamos ter, os ambientes que nós frequentamos vão influenciar os resultados que nós vamos ter e o tipo de conversa que nós temos vão influenciar tudo dentro da nossa vida. O rígido, ele é do agir. Por que ele é do agir? Porque para ter o que ele deseja, ele entendeu que ele precisa ser mais ágil, ele precisa ser uma boa opção, então ele sempre entra na fase de competição. O rígido, ele tem essa coisa do olhar para algo e falar assim: eu vou fazer até eu conseguir dar certo. E melhor, se eu errar, eu vou fazer ainda melhor do que eu fiz a primeira vez. Por isso que ele tem a constância. O traço masoquista, ele é constante. O traço rígido, ele possui constância. É diferente, porque o traço masoquista, se eu pedir para ele fazer uma garrafa na ação dele, ele vai, eu falo assim, olha, masoca, tira isso daqui para mim, arruma isso daqui porque eu não queria, eu pedi 100. Ele só vai tirar isso daqui, porque ele entendeu que tá bom o resto. Agora, se eu falar para um rígido, olha, tira isso daqui porque não ficou legal, ele vai olhar para a garrafa inteira e vai falar assim, ela vai ver o que eu vou levar. E aí ele vai levar mais tempo construindo outra coisa melhor do que essa para me provar que ele é bom. Então, muitas vezes o rígido tem uma ação gigantesca, muito boa,
tem uma proatividade que pode levar, impulsionar os resultados dele para fazer muitas coisas maravilhosas. Só que, ao querer ver tudo perfeito e não se permitir errar, ele vai gastar muito tempo da vida dele fazendo pequenos ajustes em coisas já prontas, tá? É quando a pessoa ela começa a gastar muita energia no lugar que não precisa. Todo ser humano, ele tem os lugares que drenam a sua energia. Então, o esquizoide, por exemplo, se ele estiver em um lugar que esteja com muitas pessoas, que não valorize as ideias dele, que não faça com que ele se sinta bom no que ele faz, não deixe ele existir da forma individualista que ele tem, porque ele não gosta de expor os seus sentimentos, de estar muito perto dos outros com relação às criações dele, ele vai se encolher a ponto de não querer sair de onde ele está. Então, são pessoas que têm ideias brilhantes e não conseguem colocar as ideias para fora. Um oral, por exemplo, que é um traço, e o esquizoide é um traço do pensar. Então, o pensar dele é de forma mais lógica. Agora, se eu sou um oral, que eu tenho um traço do sentir mais apurado dentro do meu sistema nervoso, e eu vivo com pessoas que falam que eu dou risada alto, que eu falo demais. Ai, mas você é muito grudenta. Enfim, que faz com que eu me sinta sozinha, mesmo estando com pessoas, porque pode acontecer. A solidão, ela não é só o fato de você estar sozinho, fisicamente, mas emocionalmente nas coisas. Porque há momentos que você tem uma infinidade de pessoas perto de você e se sente sozinha. Onde está o erro? Na conexão que você tem com as pessoas. E o oral, ele é um traço que se conecta, é um traço que se entrega dentro das relações. Se eu tiver em lugares que façam isso comigo, eu vou querer me fechar, vou criar um medo muito grande dentro de mim. Lu, no finalzinho, nós vamos fazer a chamada para vocês conversarem, tá? Então agora eu não vou responder todos vocês, certo? Vamos lá. Quando o oral ele sente a sensação de que para estar perto das pessoas, ele precisa se encolher. Ah, eu sou um oral que eu não posso falar, porque quando eu dou risada alta, as pessoas reclamam. Ele começa a se encolher para caber dentro da caixinha das pessoas que ele decidiu estar. Ele vai criar um medo muito grande de ser abandonado por essas pessoas. Então, ele vai começar a ter o contentamento daquilo. Só que aquilo não faz com que ele se sinta inteiro. Vai chegar uma hora que ele vai se afastar dessas pessoas por segurança. Então ele vai falar: é melhor eu abandonar essas pessoas do que me sentir abandonado depois. Então deixa eu me encolher aqui, ficar quietinho, porque já que eu não posso ser quem eu sou, eu me afasto. E ele afasta, tá? É quando esse oral, quando ele vai falar com outras pessoas, você já deve ter conhecido uma pessoa assim, ela é muito quieta. Aí vai falar com as outras pessoas, fala de forma exacerbada, como se não tivesse fim. Não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada. Por quê? Porque essa pessoa ela não tem o direito à fala. E muitas pessoas são casadas, por exemplo, e vivem assim dentro do seu lar. Aí você olha para a pessoa hoje, olhando, eu sei como a pessoa funciona. Então, quando eu vejo um oral calado, eu falo, gente, as contas não bate que está acontecendo com esse oral? Não bate. Então, as pessoas elas precisam ser quem são sem medo. É ruim você viver com medo de ser quem você é e precisar se modelar constantemente as pessoas, as situações, só para gerar contentamento para os outros, porque para si você acaba se encolhendo. Então, não deve ser feito assim. Já o traço psicopata, por exemplo, que é um traço do pensar mais estratégico, é um traço do pensar que traz essa questão de aproximação de pessoas, ele é sempre avaliativo, então ele está sempre avaliando pessoas, coisas. Ele é um traço ambicioso, são pessoas que gostam de avançar e prosperar na vida para ter o melhor. É natural. Aí, se ele fica dentro de um ambiente, por exemplo, a pessoa ela tem um nível de ambição alta, ela quer um carro melhor, ela quer uma casa melhor, ela quer vestir uma roupa melhor, quer fazer uma aula, um curso, enfim, ela tem uma ambição nata dentro de si. Aí ela está perto de pessoas que falam assim: olha, mas dinheiro não é tudo. Eu acho que você é muito ambicioso. Você precisa avaliar o que você faz, viu? Tem lá as suas prioridades. Aí existem coisas que não batem as contas, porque a lógica do traço psicopata é: tá, mas o que que a gente faz hoje sem dinheiro? Pelo amor de Deus, me diga. Nada, bebe água, se for da Sabesp ainda, vem cheia de cloro. A lógica dele é estratégia. Se eu vou trabalhar, é para ter o que eu resolvi,
viver da forma. Por exemplo, eu quero ter um carro X. Tá, por quê? Não precisa ser um carro grande, maravilhoso, mas eu vou ter um carro porque eu não quero olhar ali e pegar um ônibus. É uma ambição. Eu quero comer uma coisa tal porque lá na infância eu não consegui. É uma ambição. Perceba que a ambição nata não são coisas ruins, são coisas que existem e são a ver com têm a ver com a necessidade. Então, quando o psicopata, ele está dentro de um ambiente que começa a castrar ele, a olhar e falar que o que ele está fazendo é tudo muito errado, de fato, ele começa a sentir que para ser valorizado pelas pessoas, porque ele se importa com pessoas também, ele precisa se encolher. Então, ele perde a ambição dele, ele fica castrado, ele não consegue ter uma vida plena, porque ele sente que sempre que ele fizer alguma coisa, ele vai ser julgado por aquilo e ele não quer ser julgado. E isso incomoda. Então, uma pessoa que deveria, assim, ter estratégias brilhantes, conseguir persuadir coisas, pessoas. E quando um psicopata destrava, é interessante porque a visão dele nunca é sozinha. Então, a visão dele é sempre com alguém. Se ele destrava algo dentro dele, se ele estiver no recurso, ele vai querer trazer outras pessoas para viver aquilo que ele está vivendo. Então, quem está perto de um traço psicopata no recurso, sempre vai receber os benefícios. Se você não tem, você pode, e se você está perto de uma pessoa que tem os traços psicopatas, o que ele fizer, ele vai colocar a pessoa ali, porque a visão dele é mais estratégica. Agora, se você tem e você sente que você não consegue impulsionar os seus resultados, é porque o ambiente que você está ou as pessoas que você está se relacionando estão te castrando de alguma forma. E é importante, como adultos, nós termos aquela coisa da autorresponsabilidade. Sabemos o que é certo e o que é errado. Então, o que for errado, eu não faço. Agora, o que for certo e fizer sentido para mim e ir de acordo com o que eu acredito e faço, eu vou fazer. Então, agir como adulto é assumir a autorresponsabilidade de fazer a sua vida dar certo. Não só esperar que alguém tome uma iniciativa para que isso aconteça, tá? E o traço psicopata tem isso porque ele acaba sendo mal interpretado. E isso envolve crenças, e vai envolver ambientes, vai envolver pessoas. E sempre que envolve crenças, é importante você avaliar o que é seu do que é do outro, tá? Porque nem tudo que é bom para um é bom para outro, nem tudo que faz, julgo a forma que a pessoa foi criada, vai fazer para mim. E se todos seguem os mesmos princípios, vamos colocar assim, vocês sabem o que é certo e o que é errado. Então, como adultos responsáveis, precisamos avaliar realmente o contexto geral da coisa, que é a linha mais racional. Quem tem a personalidade num foco mais emocional vai sentir antes de pensar. Agora, se nós formos usar a tríade mental do formato que ela realmente é, que é pensar, sentir e agir, quando pensamos e raciocinamos em cima do acontecimento, aquilo vai fazer sentido na nossa vida, tá? Agora, o traço masoquista. O traço masoquista, como bem colocado aqui anteriormente, ele é um traço que sente tudo e sente muito e guarda. Diferente do traço oral, ele é um traço que sente, tá? Só que ele sente e guarda. Não é igual ao traço oral, que sente e expressa, exterioriza, deixa claro que tem alguma coisa errada acontecendo. Ele guarda. Então, na maioria das vezes, quem tem o traço masoquista, ele precisa se afastar de ambientes onde as pessoas fazem ele de lixo emocional. O que que é o lixo emocional? Ninguém lembra do masoca. Ninguém lembra de você. Aí, quando acontecer um problema, a pessoa te liga para compartilhar um pepino que aconteceu. Isso não é legal. Ninguém te chama para tomar um café. A pessoa, ela começa a se sentir usada constantemente. Por que que ela vai se sentir usada constantemente? Porque quando ela precisa, ela não tem. E outra que ela tem dificuldade de verbalizar as dificuldades dela. Então, raramente vai ter um masoquista que vai estar aí falando dos seus problemas. Isso não acontece. Só que por ele ser uma pessoa de confiança, uma pessoa leal e que sempre está ali escutando e às vezes até mesmo aconselhando, as pessoas vão usar ele de lixo emocional. Então, se eu estou em um ambiente como masoquista, que as pessoas, eu sinto que as pessoas, elas abusam da minha boa vontade, né? Elas me usam muito. Isso vai fazer muito mal. Que não destacam o que eu faço de bom, o que eu faço de útil. Às vezes você, como masoquista, faz algo maravilhoso, aí a pessoa não reconhece o que você faz. Mas sempre fica colocando outras coisas ali para que você possa continuar fazendo e dando contentamento para ela.
Isso vai fazer com que o traço masoquista ele entre na dor também. Pessoas que humilham, que expõem, às vezes o masoquista já demorou muito para poder expor o que ele sentia para alguém. Aí a pessoa chega no meio de um monte de gente e fala assim: ah, e a fulana fez isso, isso e isso, acredita? Gente, para o masoquista, isso é a pior coisa do mundo, porque foi dificílimo para ele colocar para fora aquilo. E se ele conseguiu colocar para fora é porque ele confia muito em você. E aí você pega e expõe, assim, o que ele demorou às vezes anos para colocar para fora, a pessoa chega em segundos e expõe para ele, aquilo vai trazer uma dor gigantesca. E é a dor da decepção, porque o masoquista ele é um traço muito leal, não que os outros não sejam, mas ele é um traço muito leal. E ele é um traço que ele confia muito nas pessoas e tem assim, um medo gigantesco de decepcionar os outros. Se você decepciona ele, ele guarda as sete chaves, tá? Pensa num traço que guarda mágoa, é masoquista. Ele não deixa passar nada. Você pode esquecer, vai demorar 100 anos. Na primeira oportunidade que ele tiver e você tirar ele da casa, ele vai jogar na sua cara. Ele vai falar assim: olha, você lembra que você fez isso e isso pra mim? Porque para ele não é só uma decepção. Gente, eu tenho 8% de masoquista. Então, se alguém me decepcionar, a única coisa que eu faço com o meu esquizoide de 25 é me afastar. E eu não sinto nada, tá? Porque eu só tenho 15% de oral. Então, para mim tá, foi tarde, tô nem aí. Quem quiser ficar comigo, fica. Quem não quiser, tchau. A porta da saída é essa. Eu não sinto. É dificuldade para mim, essa coisa de sentir. Quando eu amo muito uma amizade e tudo mais. Isso me machuca, mas as sensações que eu vou sentir são diferentes do masoquista, tá? E no finalzinho a gente vai falar sobre essas sensações. Então a decepção para mim, a humilhação, não toca em mim como uma dor gritante. Agora no masoquista toca. A humilhação, a exposição, a decepção toca em uma dor cortante dentro dele, entendeu? Agora são dores circunstanciais diferentes que os traços têm. Por exemplo, o esquizoide ele vai sofrer com a dor da rejeição, se ele estiver nos ambientes que eu mencionei. O oral ele vai sentir a dor do abandono, nos ambientes que eu mencionei. O psicopata vai sentir a dor da manipulação, nos ambientes que eu mencionei. E o masoquista, a dor da decepção e da humilhação, né? Que são dores complexas para ele. E o rígido. Se ele estiver em um lugar onde ele não pode brilhar, onde ele não pode se arrumar, onde ele é julgado por ser quem ele é, porque é importante vocês entenderem que o rígido ele tem uma sexualidade ativa. O que que é uma sexualidade ativa? Quando o adulto com a rigidez ele cresce, ele tem um olhar mais penetrante, uma beleza assim, muitas vezes mais gritante, e não significa que ele está dando em cima, gente, das pessoas, tá? As mulheres com a rigidez alta, elas são muito mal interpretadas. Os homens com a rigidez alta são muito mal interpretados, porque a sexualidade deles é ativa, então o corpo deles, a personalidade deles moldam-se através disso. É inconsciente, está dentro do sistema nervoso central da pessoa. Então é quando uma mulher, por exemplo, ela se arruma, ela fica muito bonita, aí você olha e pensa assim: olha só o jeito que ela olhou pro fulano. Ela nem olhou de jeito nenhum, aquele jeito é o olhar dela normal. Então, as mulheres, elas vão ser mal interpretadas. Aí, o que que acontece? Se elas estiverem em ambientes que vão julgar isso dentro dela, fazendo com que, olha, você olhou de tal forma, você se vestiu de tal forma, isso pode colocar outra pessoa para fazer tal coisa, ou olha só a sua irmã, enfim, tem lugares que vão castrar a rígida pelo fato dela ser quem ela é. E se a rígida ela se castra, tem a grande probabilidade, inclusive, dela ganhar peso, porque se ela se encolhe, a maior qualidade dela é ser proativa, ágil, competitiva, ela brilha por natureza. Se ela se encolhe, ela fica com uma dor muito grande dentro de si, que é a dor de ser trocada por uma opção melhor. Então, quando a rígida ela começa a se sentir muito insegura, vamos falar com as casadas? Vamos supor assim, as casadas. Quando vocês conheceram seu marido, aí vocês se arrumavam, eram bonitonas, tal, não que vocês não sejam, mas vocês se permitiam se vestir e tal, de alguma forma. E aí, a maternidade é algo pesado. A religiosidade, gente, preciso aprender a falar essa palavra.
Enfim, pessoas que têm uma religião predominante. É algo pesado quando você não consegue colocar da forma correta. Expectativas parentais é algo pesado. Aí vamos colocar aqui que de repente você conheceu seu marido, se casou, bonitinho, e tal, e ele é uma pessoa ciumenta. Aí ele fala assim: olha, esse batom tá muito forte. Aí você começa a colocar um batonzinho fraco. Olha, essa roupa tá muito apertada. Aí você coloca uma roupinha mais larga. E aí você vai se modelando, porque você não quer perder aquele homem. Então você acaba se modelando. Só que quando você olha no espelho, você fala assim: ai, eu não tô gostando muito do que eu vejo. É a rígida. A rígida, sabe a nojinho do filme Divertidamente? Quando ela olha assim e fala assim: não gostei. É um barato, porque a rígida é justamente daquele jeito. E quando ela é criticada constantemente pela postura, pela forma que ela sente que ela não é perfeita. E qual é a maior dor da rígida? Não se sentir a primeira opção, não se sentir perfeita. Então, quando eu coloco aqui, não sou perfeita para as pessoas, por isso que as pessoas estão me criticando, por isso que elas estão me julgando, eu não consigo trazer para minha vida leveza. E a leveza é algo importante dentro da tríade mental, tá? Quando nós vamos falar aqui do pensar, sentir e agir, temos os traços que pensam, que sentem e agem, e cada um deles vai fazer com que você, dentro de si, tenha resultados diferentes. Aqui dentro do nosso chat, eu vou pegar uma análise só para vocês entenderem. Mas tem aqui, por exemplo, a análise da nossa amiga Sueli. Sueli Cardoso. Ela tem 15% de esquizoide, 10% de psicopata e 15% de masoquista. Então, ela tem 45% do pensar, tá, Sueli? Quando eu pego esses três traços, na minha tríade mental, eu construo 45% de pensar, esquizoide, psicopata e masoquista, tá? O oral da Sueli é de 28 e o psicopata de 10. Então, eu tenho 38 de 100, perdão, o masoquista de 15. Então, 28 de oral. Vamos lá, deixa eu colocar aqui na calculadora. Só para vocês entenderem como que funciona uma tríade mental. E isso vocês podem colocar de vocês, tá? Coloquem a de vocês. Estou dando um exemplo aqui da Sueli para a gente entender. Então, aqui, pensar. Esquizoide, psicopata e masoquista. Nossa colega Sueli tem 45%. Agora, de oral, ela tem 15, 28% e de masoquista, ela tem 15%, que dá 43% de sentir. Pensar. Ela tem aqui 45, sentir 43 e do agir, a Sueli tem 38 de rigidez e 15% de masoquista. Então, ela tem 53% de ação. Como que normalmente a Sueli ela age? É importante ressaltar aqui, gente, que todo mundo pensa algo antes de tomar uma certa ação. Só que quando a minha tríade mental, ela não começa pelo pensar, segue a escala do sentir e vai para o agir, as minhas ações elas vão ser em cima, literalmente, de como eu funciono. Então, a Sueli é uma pessoa mais imediatista. Então, quando alguma coisa de ruim acontece, ela já toma uma ação em cima do que ela está vendo. E não é do que ela pensou e do que ela sentiu. Tô vendo aqui, Sueli Cardoso. Levanta a mão e faz um joia se faz sentido para você. Faz, né? Perfeito. E o que que acontece? Como que a Sueli, ela precisa ordenar a tríade mental dela aqui, sendo que ela age, pensa, depois sente. Ela vai se esforçar mais em pensar quando acontecer um fato. Vamos supor que alguém falou mal da Sueli. No natural, ela já vai lá querer conversar com a pessoa para falar, vamos resolver o que tem que resolver? Não, vou pensar. O que que é pensar? Trazer a linha racional. Quando eu trago os meus traços racionais para o jogo, que é o esquizoide, o psicopata e o masoquista, ele é mais da emoção. Mas quando eu trago o pensar com mais racionalidade, eu tenho ações mais concretas. Então, o pensar da da Sueli, ele vai estar mais envolvido com o esquizoide e com o masoquista, que é um pensamento com mais ideias, né? Vai imaginar muito, talvez por isso que você tenha as ações impulsivas. E o masoquista, ele vai querer planejar algo. Então, como que alguém falou mal de mim, tá? Vou anotar o que a pessoa falou mal. Ela falou X, Y, W, Z. Ok, o quanto isso interfere na minha vida? Nada, tá? Não interfere em nada.
Como eu posso me planejar para conversar com essa pessoa sem interferir a minha existência? Porque com uma rigidez alta, eu só coloquei pontos a mais aqui na sua rígida, eu coloquei 38, ô Sueli, deixa eu só voltar aqui. Agora eu vi que é 32. 15 mais 32, 47, tá? Sua tríade mental, 47 do agir, 45 do pensar e 43 do sentir. Só corrige aí se você anotou, tá? Mas continua na mesma escala. Com essa rigidez alta que você tem uma necessidade de ser perfeita. Então, quando você sente que está sendo julgada, criticada, isso te encolhe. Aí você vai querer buscar um afastamento para se proteger. E muitas vezes até o peso corporal pode vir como proteção, tá? No seu caso. Vocês conseguiram perceber aqui, no caso da nossa amiga Sueli, que quando eu me encolho para caber dentro das expectativas dos outros, sempre vai ser pesado, gente. Então, nunca façam isso com vocês. E cada uma de vocês tem uma tríade mental que funciona do jeito correto. Ó, no meu caso, por exemplo, eu tenho um pensar muito apurado. Só para vocês terem ideia, o meu pensar, ele é de 56%. E o do meu esposo é de 70%. Esse dia eu tava fazendo aqui uns gráficos dele, eu falei assim, gente, você precisa ter um caderno do tamanho de um livro para escrever esse tanto de ideia que tem dentro da sua cabeça. Por quê? Ele tem 25% de esquizoide e 28% de psicopata. E tem um masoquista relevante. Então, qual o pensar do meu esposo? É mais estratégico e vai voltar-se para o mundo lúdico para ele ter o resultado que ele quer. Então, as ideias muitas vezes vão ser paralisadas na sensação, porque o sentir dele é bem pequenininho. Quer ver? Vou dar um exemplo do gráfico do meu esposo, porque o sentir dele, assim, é muito minimalista, é de 24%. E o sentir é o que faz a gente decidir, tá? Então, vamos colocar em percepção, decisão e ação? Coloquem aí na frente do pensar, sentir e agir. Você coloca assim, ó, percepção, decisão e ação, só para vocês entenderem também como vai funcionar a tríade mental de vocês, tá? Coloquem aí, ó, pensar, sentir e agir. Aí coloca perceber, decidir e agir. Só para vocês entenderem. Então, as percepções do Marcelo é de 70%, em cima de estratégias, porque o perfil dele é o psicopata. Junto com essa questão do esquizoide, os pensamentos dele vai ser mais estratégicos, voltadas para ideias mais lúdicas. Então, ele precisa sentir que as ideias vão dar certo para ele depositar energia. Só que ele tem um sentir de 24%. Então, ele trava na hora de decidir. Por quê? Porque para mim decidir fazer alguma coisa, eu preciso sentir que vai dar certo. Quais são os traços que nós usamos para o sentir? Vamos usar aqui a análise da nossa querida Sueli ainda. A Sueli, ela tem aqui 43% de sentir. Então, para ela, vai ser fácil na hora de sentir, porque é alto. Então, ela vai conseguir sentir e decidir, se estiver com a tríade mental corretinha, tá, Sueli? Pensei, vou decidir o que fazer para depois agir. Você tem que estimular o pensamento, não tem jeito. Só que o Marcelo, ele tem 70% de pensar e 24% de sentir. Então, na hora de decidir, na hora de sentir, vai ser muito difícil para ele. A decisão para ele vai ser muito difícil. Por quê? Porque ele não sabe trazer essa coisa do sentir a ponto de penetrar dentro dele. Porque o sentir dele vem do masoquista, não vem do oral. Ele só tem 7% de oral. Então, o sentir dele vai ser assim, tá, vamos criar um plano para isso? Sem sentimento nenhum, tá, gente? Tá, que plano é esse? Tá, então vamos fazer. Aí fica uma coisa mais engessada. Por isso ele precisa se esforçar muito no sentir. Para ação, o Marcelo tem aqui 40%. Então, como ele funciona? Pensa e age, na maioria das vezes. Então, quando eu não consigo ter uma decisão clara, ou seja, mover o que meu perfil para ter um objetivo muito bem definido, as minhas ações elas vão ser mais impulsivas e não vão trazer o resultado que eu procuro. A Sueli, ela funciona aqui com 47% de agir.
Então, na maioria das vezes, é importante, Sueli, que você tenha objetivos muito bem definidos. Escreva sobre o que você quer fazer, viver, tá? Porque senão você vai viver sempre de forma impulsiva, vivendo só no piloto automático. Vamos fazer, tem que fazer, vamos fazer, tem que fazer, vamos fazer. E aí vai ter uma hora que, gente, eu não tô sentindo prazer com nada. Você pode me dar R$ 1 milhão agora que você nem enche meus olhos, nem ligo. É quando a pessoa vai perdendo o contentamento, porque a ação ela é tão impulsiva e você às vezes não se permite sentir o que precisa, que vai vivendo piloto automático, tá? E todas as pessoas, elas precisam exercitar a tríade mental da forma certa. Fran, mas eu tenho um esquizoide muito baixo. Vamos pegar uma análise aqui que tem o pensar bem baixinho? Quem colocou aqui pensar de 37%? Cida? Perfeito, olha lá. A Cida Souza tem 37% de pensar. Esses 37% de pensar vai fazer com que muitas vezes o que ela crie dentro da cabecinha dela não tenha clareza o suficiente para que ela se sinta confiante na hora de avançar. Então, é quando, às vezes, pode até criar algumas ideias, tá, Cida, dentro da sua cabeça, só que você vai sentir que não tem segurança ainda para poder avançar. É importante que você, sim, se permita sentir do formato que está aqui, mas você treine o seu pensar. O que que é treinar o seu pensar? Pega as ideias que surgem dentro da sua mente, pega as coisas que você sente que vai dar certo, anota, deixa tudo bonitinho ali, porque eu tenho certeza que quando você anota o que você sente que vai fazer bem na sua vida, porque você é mais do sentir do que do pensar, essas coisas elas acontecem. Agora, se você esperar só as coisas que vierem na sua mente trazer resultados para você, isso vai demorar muito para acontecer. Então, as sensações, para quem tem um oral alto, para quem tem um rígido alto, elas são muito importantes. As sensações, elas trazem uma conexão grande para vocês e elas podem estimular os seus pensamentos, tá? Então, assim, se você conseguir trazer essas sensações de uma forma mais racional para você, vai dar certo. Agora, se eu usar as minhas emoções só para justificar, só para, às vezes, resolver o problema dos outros, não vai funcionar. Ah, eu senti. Quando eu penso em tal coisa, eu sinto aquela coisa gostosa, eu acho que eu vou investir nesse lugar. Se você sentiu, escreve, senta, raciocina, aí depois disso você vai tomar uma ação em cima, porque vai dar certo, tá? Agora aqui, pessoal, vou separar aqui o slide para vocês que eu deixei. Tá fazendo sentido? Como é que tá aí para vocês? Estão conseguindo entender? Ficou confuso? Ficou fácil? Dá um joinha se sim, se não, tá? Pronto. Estão conseguindo entender? Como eu consigo fazer? Pensar, sentir e agir. Lilia, pensar, sentir e agir. Pensar soma o seu esquizoide, o seu psicopata e o seu masoquista. Sentir soma o seu oral e soma o seu masoquista. E agir soma o seu rígido com o seu masoquista, ok? Vou apresentar agora aqui o slide para vocês. Prontinho. Vamos usar ele aqui para finalizar a nossa aula. Aqui é a nossa tríade mental. E vamos colocar só uma revisão de como a gente pode gerenciar o nosso pensar, sentir e agir. Se vocês quiserem fazer anotação, fiquem à vontade, tá? O que nos faz pensar é a nossa estrutura mental, né? Os padrões de pensamentos influenciados pelos traços de caracteres, que foram o que vocês viram por aqui, as experiências que nós passamos, as memórias que moldam as nossas percepções, as crenças, os aprendizados, o ambiente, as informações que consumimos diariamente. Então, é muito natural os nossos pensamentos, eles influenciarem a nossa realidade. Ah, Fran, mas eu já escutei isso. Gente, isso é ciência, tá? Tem a ver com a neuroplasticidade. Então, se nós pensamos com a ação concreta, nós conseguimos realizar exatamente o que está dentro da nossa mente. Porque se ele foi idealizado ali dentro do nosso córtex, ele pode ser colocado para fora, tá? Então, tem ideias brilhantes que às vezes as pessoas têm que falar: não, eu não vou me empenhar nisso porque não vai dar certo. Vai sim. Porque se a sua mente viu, o seu corpo é capaz de alcançar. É inevitável, tá? Tanto para o bem quanto para o mal. Isso pode acontecer.
Os traços de caracteres que pensam, como colocados para vocês, é o esquizoide, o psicopata e o masoquista. O esquizoide ele pensa de forma mais abstrata e profunda. Ele se desconecta da realidade por conta daquela dor da rejeição. Então, o mundo interno dele é melhor do que o mundo externo. O psicopata, ele tem um raciocínio mais rápido, estratégias, de forma persuasiva. Ele está sempre buscando o controle da situação porque ele sente que as ideias dele, por ser estratégica, move a um resultado significativo. Então, ele está sempre fazendo algo novo. O masoquista, ele analisa tudo profundamente e ele acaba ponderando as suas decisões, né, a sua forma de agir, muitas vezes, por não querer, prejudicar os outros. Isso tem muito a ver com as preocupações. O traço masoquista, ele pensa de forma para se planejar, sabe? De forma mais metódica. Então, ele carrega muitas preocupações dentro de si. O que nos faz sentir, olha só, a oralzinha, com o masoquista recebendo um acolhimento. Eu gostei muito dessa imagem, porque é o que ninguém faz, tá, gente? O masoquista, ele precisa de acolhimento. Não precisa, às vezes, ele te abraçar, mas se você tem um masoquista na sua vida, abrace ele. Abrace ele e fala assim: Ah, mas o que que você tá me abraçando? Nada, eu só quero te abraçar. Não espere que o masoquista faça por você, às vezes, coisas que ele não sabe. Porque ele é mais do fazer o que você precisa. Então, ele não se permite. Ele precisa sentir, mas ele não se permite fazer isso. Tá? Então, o que nos faz sentir? Emoções geradas por interpretações internas ou estímulos internos. Tá? Então, tudo que nós carregamos é de extrema importância. Então, se você sente, você precisa trazer conexão, precisa trazer acolhimento, porque se você sente é real. As conexões emocionais com as pessoas, com as situações, com os ambientes, que foi bem colocado aqui, né, no meio da nossa aula. É importante que eles estejam em ambientes que façam com que eles se sintam especiais. Necessidades não atendidas, que geram sentimentos e frustração. Fatores biológicos também, né, acabam trazendo consequências para os traços de caracteres. Tá? Os traços que sentem é o traço oral e o traço masoquista. O oral, ele vive as emoções de forma bem intensa, né? Ele procura acolhimento constantemente, porque ele literalmente é um bebê grandão. O masoquista, ele sente tudo, mas ele guarda as emoções e tem dificuldade de expressar. Então, é natural o masoquista ele ser usado como lixo emocional. Então, sabendo disso, se você tem o traço masoquista, por favor, cuide do seu masoquista e carregue os seus problemas, tá? Não fique carregando os problemas dos outros, porque isso pode, inclusive, gerar uma doença em você. O que nos faz agir? O motivo, nós precisamos ter motivos para poder agir, né? A motivação vem de um motivo, por isso que eu gosto muito da questão da disciplina, porque nem sempre você vai ter um motivo plausível para te fazer agir. Então, se você tem uma disciplina, a constância dentro de alguma coisa, que é uma coisa rígida, você consegue ir até o final. Pressões externas, como prazos, cobranças, isso faz a gente agir, são impulsos. Autoconfiança, a base das crenças, o equilíbrio entre o pensar e o sentir faz com que a gente tenha ações conclusivas. Se eu penso da forma que precisa, sinto em cima daquilo, eu consigo ter uma ação que traga resultados para mim. Então, o equilíbrio entre o pensar e o sentir vai sempre trazer uma ação muito boa para a nossa vida, tá? Os traços que mais têm ação são o rígido, que ele age por determinação, disciplina e a busca incessante por perfeição, e o masoquista que age pela resistência, pela persistência e a vontade de provar o seu valor. Ambos os traços, eles querem provar algo para alguém, só que o rígido, ele é mais da essência, é mais do que de quem ele é, e o masoquista é mais do que ele faz, tá? Então, a diferença dos dois traços de ação é isso. O rígido ele se preocupa muito com o que ele faz, precisa dar o nome de quem ele é. Tipo, isso aqui não dá para mim assinar meu nome embaixo porque saiu muito ruim, eu vou refazer de novo. É essa autocobrança que o rígido tem. O masoquista, ele vai de forma metódica até o final, mas ele é mais resistente, tá? O momento gestacional tá aqui, eu falei um pouquinho para vocês, mas o esquizoide na gestação, o oral é na amamentação.
O psicopata nas primeiras interações com o mundo, o masoquista no desfraude e o rígido no início da sexualidade. São 6 momentos diferentes, aliás, 5 momentos diferentes que moldam 6 partes específicas do corpo de todas as pessoas: olhos, cabeça, boca, tronco, quadril e pernas. O formato do seu corpo revela o tipo de história que você conta lá atrás, tá? Então, olhando para vocês, é possível entender como vocês funcionam sem você abrir sequer a boca. Cada traço de caráter tem um impacto no pensar, sentir e agir. A explicação básica do esquizoide é porque ele vive no mundo de ideias, ele pensa de forma muito profunda, mas tem dificuldade de se expressar e agir, porque ele não vê necessidade nisso. O psicopata, ele é estrategista, ele pensa rápido, ele busca vantagem, só que ele se desconecta de forma emocional. O masoquista, ele pensa muito antes de agir, sente, às vezes, né, algo incessante dentro dele, e muitas vezes ele vai agir pela resistência. O oral, ele vive pelas emoções de forma mais intensa e busca por acolhimento e acaba criando uma dependência emocional do outro. O rígido, ele age com precisão, determinação e busca por reconhecimento. O equilíbrio dos traços, ele faz com que você tenha uma vida mais tranquila. Então, se eu pensar demais, lembra que a análise do nosso amigo Marcelo, 70%. Então, se ele pensa demais, isso paralisa por análise, por conta das ideias, né? Do pensar. Se eu vou sentir demais, isso pode sobrecarregar o meu emocional. E se eu agir sem clareza, isso resulta em impulsividade. Então, nada de forma muito brusca é bom. Todo excesso, ele esconde uma ausência. Então, se eu tenho um excesso em uma dessas sensações e vivo só por ela, vai ter uma ausência no meu perfil e eu não vou conseguir os resultados que eu quero. Por isso que é importante que tenhamos o equilíbrio. Qual é o equilíbrio da tríade mental? Pensar, sentir e agir. Ah, Fran, mas eu não consigo pensar com muita clareza. Tá, vamos treinar o seu pensar. Fran, eu não consigo sentir com muita clareza. Tá, vamos treinar o seu sentir. Ah, eu não tenho ações. Vamos treinar o seu agir. Cada escala pode ser, sim, gerenciada da forma correta e vamos ter os resultados maravilhosos. No finalzinho, eu vou citar um exemplo com o meu com o meu tico de oralidade, aliás, né, que é um tiquinho de oralidade que eu tenho, mas eu cuido da minha oral e cuido do meu masoquista. Só para vocês entenderem. O seu padrão, ele molda a sua realidade. Então, o pensamento excessivo, ele gera dúvidas e insegurança. A emoção descontrolada leva à explosão ou bloqueios emocionais, né, que podem ser envolvidos, inclusive, com patologias. Nós vamos falar isso em outra aula. A ação sem o planejamento causa decisões impulsivas e não trazem resultados, tá, gente? É muito importante que vocês gerenciem os traços de vocês, a personalidade de vocês, como de fato elas são. Por isso que quando vocês fazem a análise de vocês, vocês recebem a pontuação de cada traço de caractere. Quem pensa muito precisa aprender a agir. Quem sente muito precisa aprender a raciocinar as suas emoções. Quem age de forma impulsiva precisa aprender a pensar antes de agir. Pessoas que pensam demais, elas podem, vocês, né, que pensam demais, podem criar prazos curtos para vocês poderem tomar decisões, escrever as suas ideias, aplicar as técnicas de pensamento. O que que é técnica de pensamento, gente? É simplificar, sabe, os pensamentos confusos que vocês têm. Cada mente vai pensar de um jeito. Se eu chegar num oral e falar assim para ele, ai, imagine você de tal jeito, ele não vai conseguir imaginar. Mas se eu falar, ó, pense de tal forma, aí sim ele vai conseguir. Ou, olha, você consegue sentir tal coisa? Melhor ainda. Aí esse oral ele vai conseguir me acompanhar ali dentro daquelas ideias. Perceba que é só uma palavrinha que muda. Só que até mesmo uma palavrinha conecta os traços de caracteres, tá? Pessoas que sentem demais, dê nome às suas emoções. Então, se você sente diversas emoções ao decorrer do dia, que te dão gatilhos emocionais, dê nome para suas emoções. Nome, dia, hora. Se você lembrou de quando você sentiu ela, por exemplo, em outra ocasião, coloca o nome para ver se de repente alguns gatilhos que você está sentindo hoje não tenham a ver com sentimentos retraídos que você não teve coragem de expressar.
Isso acontece, tá, gente? Ter momentos de acolhimento para se sentir amada, é, separar a emoção da realidade. Esse aqui é o separar o que é seu do que é do outro. Eu estou sentindo, realmente está acontecendo? São perguntas que você pode se fazer. Pessoas que agem de forma impulsiva. Crie planos estratégicos, divida as metas que vocês têm em curtos prazos, sabe? Pega tudo que você tem inacabado na sua vida e coloca em várias metas para que você consiga depois concluir. Cada coisa que você for concluindo, você vai colocando um check. Ah, eu tenho 10 coisas para fazer. Separa essas 10 coisas como útil, fútil e necessário, tá? Aí você olha essas 10 coisas, tá? Isso aqui é útil, 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 fútil, necessário. Sempre começa pelo necessário. Aí pega aquilo necessário e termina, vai até o fim, sabe? Tipo, o número 6 é necessário, tá? Então eu vou subir o 6 para o 1, vou terminar ele, chegar até o final e depois eu vou passar para as outras atividades. E aí você vai dando check, porque aí a ação ela fica mais conclusiva, te aproximando do resultado que você quer. Valorizando as pequenas conquistas, é muito importante que você seja grato diariamente pelas coisas que você faz, para que assim você consiga aproveitar, né? Não ligue o piloto automático, só comece a viver, viver, viver e comece a desfrutar um pouquinho mais da vida, porque se você faz esforços para ter o que você quer, para chegar em algum lugar, é importante que você olhe para o que você já conquistou e tente desfrutar, mesmo que seja pouco, aquilo que você já fez, tá bom? Aqui nós encerramos, né, a nossa aula. Eu vou desligar a gravação, vou abrir aqui um tira dúvidas. Essa aula ela vai ficar gravada. As nossas mentoradas vão ter acesso, tá, à gravação. Vocês subam no grupo que vocês têm lá, já coloquem o e-mail de vocês, por favor, lá mesmo no grupo. A gente tem pessoas aqui de diversos grupos. Coloquem aí, tá? Coloquem lá, por favor. E contem aqui para mim se essa aula fez sentido para você ou não, ok? Digam para mim, quem que levantou a mãozinha lá atrás? Luciana, pode levantar a mão, ou levantar a mão não, Lu. Pode falar, por favor? Ô, meu amor, você falou a diferença entre constância ai, anotei aqui, esqueci onde foi que eu botei. Entre constante e constância dos traços de masoquista com rígida, Uhum. certo? E eu não compreendi, porque as palavras para mim são iguais. E aí eu Olha, no contexto todo eu não entendi. você ser constante é você manter algo. Você ser consistente já é diferente. Quando eu sou consistente, eu sempre estou procurando alguma coisa nova para conseguir o resultado que eu almejei. Agora, se eu tenho uma constância, eu vou com aquilo até o final. É a coisa da garrafinha. Se eu falar assim para o masoquista, Lu, falar assim, olha, pega essa garrafa, tira essa etiqueta, essa cordinha aqui para mim, por favor. Ele é constante, ele vai ver que a garrafa tá boa. Aí vai falar, tá, vou tirar a cordinha. Se eu falar para um rígido que fez essa garrafa, falar para o rígido, olha, tira essa cordinha aqui que eu não gostei, por favor. Mas o rígido ele é consistente, então ele vai olhar a garrafa, ele vai falar, caramba, se ela pediu para tirar a cordinha, quer dizer que ela não gostou do modelo. Quando ele me trouxer a garrafa, ele vai ter trocado a tampa, vai ter trocado o emblema aqui da garrafa, entendeu? Porque ele vai querer dar o melhor dele. Então, a diferença dos dois é que o masoquista, ele é constante e o rígido, ele é consistente. Ele sempre está procurando uma coisa nova. E por ser consistente, às vezes, os resultados do rígido, que poderia ser uma coisa muito rápida pela proatividade dele, vai ser dificultosa porque ele vai ficar colocando energia nos lugares que não precisa. Às vezes é uma coisa minimalista que precisa ser resolvido, mas ele vai colocar tudo. Quer um exemplo? Por exemplo, uma pessoa que vai passar numa prova. Se um masoquista fez uma prova e não passou, aí ele vai falar assim, tá, deixa eu ver aqui os pilares que eu não passei. Ah, foi X, Y, Z. Tá, vou estudar esses, porque foi o que ele não passou. Agora, o rígido, ele não passou na prova. Aí ele vai estudar todos os pilares, porque ele quer ter certeza. Ele não vai só olhar o X, Y, Z, ele vai olhar todos os pilares, vai estudar tudo de novo. E aí, você concorda comigo? Que isso vai demorar mais tempo para ele ter resultado? Então, a diferença é essa, tá?
O rígido está sempre procurando inovar, e isso não é ruim. Só que essa fase de consistência que ele tem acaba trazendo para ele aquela sensação de nunca terminar as coisas que começa. Porque vai ficar começando várias coisas novas só para mostrar o quanto é perfeito. E o masoquista, às vezes, ele se atrasa por não querer errar. Só que quando ele tem certeza e se sente seguro, ele vai embora. Ô, Entende? Fran, perguntar só mais uma coisa com relação a isso. E aí, como é que essa rígida pode usar esse recurso dela sem trazer essa dor de estar sempre buscando a perfeição? Como que a rígida pode, deixar de buscar tanto a perfeição? Isso? Uhum. A rígida, ela precisa valorizar o que ela faz. A rígida, ela é da essência. Ela não é só do fazer. Gente, o masoquista, ele quer fazer para ser visto. A rígida quer ser. Ó, como é mais diferente. Tá? Coloquei, ó, o masoquista é do fazer, a rígida é do ser. É diferente. Masoquista é do fazer, rígida é do ser. Então, o masoquista quer fazer para ser visto. Então, ele faz tudo muito bem. A rígida, ela quer ser para ser vista. Então, para ela não se sentir insegura, o que ela precisa fazer para si é ter certeza de quem ela é. Porque se ela não tem certeza de quem ela é, ela vai tentar ser algo para alguém. E se eu tento, como rígida, ser algo para alguém, eu não vou conseguir ter segurança no que eu faço, porque eu vou me olhar através dos olhos das outras pessoas. Conseguiu entender? A segurança da rígida tá tá em como ela se vê. Em parte eu entendi, assim, por exemplo, mas assim, uma coisa que me incomoda, eu como traço rígida muito alto junto com a oral, é sem querer ir muito para o padrão narcisista. Tá. O que que acontece? Quanto de Então, eu rígido quero você tem? Quanto de rígido e de psicopata você tem? Fala sua análise para mim, Lu. Vamos pegar a sua análise de modelo, porque eu falei que ia pegar uma análise. Me fala a sua análise aí de modelo. Meu Deus, deixa eu abrir aqui, Vici, que eu tenho guardado no computador, que eu olho todos os dias. Você tem que ter, ó, na mente, gente. Vocês que têm a análise de vocês precisam ter isso na mente de Eu você. tenho ele anotado no manual, peraí, tá mais fácil aqui. 17% de esquizoide, Hum, 23% de oral, hum. 18% de psicopata, 12% de masoquista, 30% de rígida. Repito, Não, 17, já consegui 3. entender já, deu certo. Então vamos lá, vamos ver aqui como é que funciona o Por seu exemplo, signo, assim, o como você, temperamento. eu Você admiro muito o seu tem, trabalho. Estava aqui ó, dizendo assim, pode falar. eu estava pensando aqui, assim, meu Deus do céu, eu estou com inveja da Aline. Eu digo que se eu usar essa palavra, as pessoas não vão compreender. A Aline e a Fran vão compreender o que eu estou falando. Eu Uhum. troquei o nome, né, a Fran. A Fran vai entender o que eu estou falando sobre a questão de inveja, porque ela já tem todo um trabalho com isso. As outras meninas vão dizer assim, olha, que escrota. Mas, enfim, eu não vou falar essa palavra, eu não vou falar essa palavra, mas assim, é esse sentimento, mas é um sentimento de ambição sem a ganância de querer derrubar você. Então, mas assim, é muito presente, entendeu? É muito presente mesmo. E É aí, comum isso acontecer. Vamos lá, ó. Eu tô vendo a sua tríade mental aqui, você é do pensar e do agir, né? Depois você sente. Apesar de você ter uma oralidade alta, você tem dificuldade de sentir. E isso faz com que você se sinta insegura, tá? Pessoas com a oralidade acima de 20% e tem na tríade mental o sentir menor, é comum se sentir perdido dentro das próprias emoções, porque não se permite sentir. Então, eu não sei o modelo de vida que você viveu até hoje na sua vida. Só que, se você viveu, né, num padrão guerreira, por exemplo, num padrão que dá conta de tudo, estimular sentir as suas emoções vai te apoiar nesse momento de vida que você tá, principalmente para você ter os resultados que você gostaria. Porque a sua rigidez ela é alta e o seu agir é de 42%. Então você cria as coisas na sua mente, age em cima do que você pensou, e aí sentir para você já é uma coisa mais difícil. Então, constantemente você está agindo em cima dos seus pensamentos, que é o meu caso. Eu penso, eu ajo, depois eu sinto. Por isso é importante sentir antes de agir. Então, a Fran, de alguns anos atrás, ela não se permitia sentir, porque o meu sentir é muito baixo.
Então, a minha tríade mental, por exemplo, ela me dá um sentir assim, meu, bem pequeno. Então, eu tenho 15 de oral e 8 de masoca, para você ter ideia. Tenho 23% de sentir. E de agir, opa, deixa eu voltar aqui. Tenho 28 de rígida, mais 8 de 36. Então, vamos lá. Eu tenho o meu pensar mais apurado, o agir, depois o sentir, que é o mesmo caso que você. Eu só tenho 23% de sentir. Sabe como é que eu cuido da minha oral? Quando eu tô aqui com vocês, eu tô usando ela e meu psicopata para estar aqui. A minha rígida, olha como eu me arrumei. Fiquei maravilhosa de manhã. Só que eu tô descalço, isso deixa o meu esquizoide confortável. Eu tô numa cadeira bem confortável. Eu tô com água, eu coloco uns belisquinhos aqui do lado para colocar os meus traços no recurso. Então, eu cuido da minha oral de 15% porque eu preciso dela para me conectar com vocês. Porque se fosse só pela linha racional, eu não conseguiria me conectar com vocês. E a minha oralidade, ela tem uma coisa assim tão legal, que eu gosto tanto. Inclusive, uma vez eu estava conversando com a Aline, e ela até falou assim: parece que você tinha mais oral do que você tem. Porque eu sou cristã e eu me conectava de uma forma assim tão absurda com todas as pessoas. Eu me conecto ainda, mas eu me conectava ainda mais, porque hoje eu deixo minha conexão com os meus pacientes para dividir, né, aquela coisa. Mas eu me conectava tanto. Eu chegava, eu ia lá, eu conversava, pegava a pessoa, levava para minha casa, enfim, fazia várias coisas. Eu estou somatizando dor. Entendeu? Não, o que que acontece? Quando você pega a sua oralidade para você cuidar dela para si e não para o outro, você consegue viver de uma forma leve, que é como eu vivo hoje. Agora, quando você vive para trazer contentamento para o outro, se torna pesado. Então, em um momento da vida, para vocês terem ideia, eu tenho 15% de oral só. Eu cheguei a 93 quilos, por conta que a minha rígida ela estava castrada. Então, quando nós colocamos a nossa vida para ser impulsionada para os nossos resultados, Lu, as coisas vão dar certo. Agora aqui, você falou sobre o narcisismo. A sua necessidade de perfeccionismo, ela é uma necessidade de 42%, né? Já de necessidade de controle é de 48%. Então, você tem necessidade de perfeccionismo e de controle alta. Só que o que que é narcisismo para você? É só o fato de você querer controlar o outro? Porque eu vejo aqui que o seu perfil rígido, ele quer ser o melhor. Só que se você não tem confiança em ser e quem você é, você vai se ver pelos olhos dos outros. E aí o rígido ele se torna, é comum, tá, gente? O rígido se O torna narcisismo escravo de vai elogio. Por isso que é muito importante que vocês criem dentro de si a autoavaliação. Porque se eu sou escrava de elogio, na primeira crítica eu caio. Então, não precisamos e não devemos ser escravas de elogio, tá? E a rígida, ela tem isso porque ela quer se sentir validada. Então, se você tem um perfil rígido aqui dentro dessa aula e você está encolhida, é sua obrigação olhar no espelho todos os dias e falar o quanto você é incrível, o quanto você é boa no que você faz, quais são as coisas que você tem que melhorar. Olhar para dentro de si, literalmente, e ver o que é inacabado, que você precisa dar continuidade, o que você sentir que é fútil, descarta, para não se tornar um peso, entendeu? Então, tudo o que você faz para si vai trazer um resultado significativo. As comparações, elas vão surgir, é natural, tá? É natural surgir comparações. E quando você tem aquela coisa do admirar alguém, porque não é errado, você vai que se comparar, e falar, caramba, mas por que que um tem resultado e o outro não tem? É simples. Sempre quando as pessoas me perguntam isso, eu falo, porque o fulano tá cuidando da vida dele e você tá tentando cuidar da vida do fulano e não tá cuidando da sua. É isso. É lógica, é a lógica da vida. O fulano tá tendo resultado porque ele tá cuidando da vida dele. E você tá preocupado com a vida do fulano. Se você estivesse fazendo igual o fulano, você estava tendo resultados até melhores. Então, quer resultado? Cuide da sua vida. É O que, simples, não para tem finalizar aqui complicado, com o que tá, eu gente? falo, mas eu tenho que perguntar uma coisa. O que eu acho que me incomoda ainda o meu querer de aceitação. Às vezes eu tento, como é que eu posso dizer, impor o que é bom para mim para ser bom para o outro.
E isso me incomoda. E essa parte do narcisista em mim que me incomoda. Eu estou num processo de autoconhecimento maravilhoso, inclusive como mentora também, mas assim, o processo de é bom para mim isso, e vai ser bom para você, de querer impor que aquilo ali realmente vai fazer resultado na vida do outro. E aí a gente sabe, tanto nas premissas do corpo explica quanto do GPS, da aliança, a gente sabe que isso aí é narcisismo negativo, não é do bom. E aí me Ah, incomoda. Lu, vou falar aqui o português claro que eu tô vendo, tá? Você já tem os conhecimentos sobre os padrões controladores, mas é muito importante que você avalie a sua identidade, tá? Isso que você está tendo é uma crise de identidade. Quando eu quero impor para o outro aquilo que é bom para mim, não fica só no narcisismo, fica na vontade de mostrar para o outro quanto eu sou bom. E isso tem a ver com aprovação. Então, a crise de identidade, ela traz esses sintomas para a gente, tá? Só avalia isso. Bom, pessoal, quem mais tem alguma pergunta aqui, por favor, coloquem aqui, por gentileza. Quem tiver pergunta já coloca. Fran, Oi, quem tá falando? Gleice, Oi, Gleice. Deixa eu achar você aqui. o masoquista, ele pensa ou imagina? Os três. Os Ah, três? se ele pensa, ele pensa. Masoquista, ele não É, consegue imaginar, ele pensa. digamos, digamos assim, Fran, pensa ali, né? Você vai pensar. O masoquista, ele imagina ou ele pensa? Ele pensa. Tá. Masoquista Aí eu vou pensa. sentindo. Você falou Masoquista ali, pensa e psicopata pensa. Psicopata pensa com estratégias e o masoquista pensa com planejamentos. Ele você traz segurança para os falou, pensamentos. Quem imagina é só o esquizoide. uhum. Você falou ali, o oral é seguro porque ele sente. Então, digamos, nós, oral, teria que ser seguro? Ou a sensação, eu não entendi bem certo essa parte. Tá, o oral sente e consegue exteriorizar, é isso? O masoquista sente e interioriza, é diferente. É importante, aliás, é importante pro oral, aliás, gente, é importante pro oral que ele consiga exteriorizar suas emoções para que ele sinta segurança dentro das relações. Quanto mais claro as Uhum. pessoas forem com os sentimentos pro oral, mais conecta ele. Porque Uhum, ele precisa ter clareza de quem são as pessoas próximas. E ele precisa se sentir confortável, ele precisa sentir que ser quem ele é não é um problema. Porque se um oral ele tem o seu jeito autêntico de ser, o oral ele é muito autêntico e o rígido. Por quê? Porque eles são perfis muito intensos. Então eles sentem a energia do lugar, eles sentem a energia da pessoa e é tudo assim muito intenso para eles. Se eles precisam se encolher, no caso do oral, para caber dentro das expectativas dos outros, é muito ruim. É como se você uhum, batesse. Sabe quando você bate numa criança que ela fica aquele chorinho doído? É o oral. uhum, Então, se sim, eu preciso fazer o meu oral se encolher para caber dentro das expectativas dos outros, isso vai ser muito ruim, tá? uhum, uhum. Eu vi que eu sou consistente. Isso vem da rígida. Pessoal, Aham, as... vai dar 9 horas. Eu vou precisar terminar porque eu tenho uma reunião. Mas foi incrível estar uhum, com vocês aqui. sim. Obrigada. Coloquem no grupo de vocês as percepções que vocês tiveram, tá? Nós vamos colocar ali. Pessoal que não tem a sua análise, que deseja fazer sua análise, faça. Eu tenho certeza que vai mudar a visão que você tem de si mesmo. E outra coisa, quando você se conhece, não tem como desconhecer, gente. Ninguém, nada e nem ninguém mais te aciona. Por quê? Porque você conhece o seu perfil, você se entende na essência. Então, para você que tem a sua análise corporal, se conecte cada vez mais a esse documento que tem aí na sua mão. Você tem a sua tríade mental do pensar, sentir e agir, você tem a sua necessidade de controle de perfeccionismo, vocês recebem um mapa quando fazem a análise corporal de vocês. Usem, não deixem na gaveta, porque isso aqui que eu passei para vocês é 1% de tudo que tem aí dentro dessa ferramenta, tá? E os próximos encontros nós vamos falar de outras características, tá? Da análise corporal. Certo? A aula vai ficar gravada
para as mentoradas. Qualquer dúvida, coloque no grupo que você foi chamado, ou no grupo do aulão, nos grupos, enfim, tem do EMI aqui, tem grupo de mentoradas, tem o grupo do Plenas, eu consegui identificar algumas pessoinhas aqui, tá bom? E é isso. Foi muito bom estar com vocês. Dei umas travadinhas hoje, porque meu esquizoide foi dormir tarde, gente. É uma acabação pra mim. Mas enfim, foi maravilhoso. Espero que tenha feito sentido. Qualquer dúvida, estamos aí, tá bom? Um beijo grande, um bom final de semana pra vocês e ótimo feriado. Tchau.